Essa é uma canção que fala muito ao meu coração. Eu sempre, quando estudo ou leio a passagem como essa que nós estaremos dando continuidade hoje em João capítulo 9, na cura do cego, eu fico imaginando a alegria do coração daquela mulher em que no momento toca em Jesus e ela é completamente restaurada. Eu fico imaginando o cego de nascença que nunca havia enxergado. E Deus, ele chega através de Jesus e toca, e aquele homem tem as suas vistas restauradas. Hoje eu vou dar continuidade a uma mensagem que preguei há algumas semanas, a cegueira física e a cegueira espiritual. Então, se você não acompanhou, foi a última mensagem do mês de setembro, você vai lá durante a semana e acompanha a mensagem, que eu tenho certeza que você será abençoado. E quando nós lemos ali João capítulo 9, eu peço para que você abra a sua Bíblia ou acesse o seu dispositivo e deixe ele aberto aí, porque a gente vai passar por alguns textos da palavra de Deus. E na última mensagem nós aprendemos que o verdadeiro sentido do sofrimento daquele cego que foi curado foi para glorificar o nome de Deus. Lá em João 9, capítulo 9, versículos de 1 a 3, vai dizer que ao passar Jesus, ele viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus fosse manifesta na vida dele. O Senhor curou aquele cego e o Senhor, ele tinha um propósito. E nós aprendemos também que aquele homem, ele estava cego fisicamente, mas aqueles judeus, aqueles religiosos, aqueles escribas que estavam ali a rodar, eles estavam cegos espiritualmente. Eles estavam com o coração fechado para aquilo que Deus estava fazendo. Nós refletimos também se as batalhas do seu coração têm sido apenas sofrimento, ou você tem encontrado um propósito maior em meio à luta que você vive. Você já parou para pensar que as lutas e batalhas que você enfrenta, Deus tem propósito? Seja para te fortalecer, seja para direcionar você, aumentar a sua fé, ou até mesmo testemunhar aquilo que Deus, ele é capaz de fazer. Nós aprendemos que o amor de Deus por você não depende de nada que você faça. Ele o ama e quer que você experimente a verdadeira liberdade que somente Cristo, a luz do mundo, pode dar. Deus ama você independente do que você faça. Agora, quando o amor de Deus, ele nos envolve, ele nos conduz a uma mudança, a um desejo de fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Nós aprendemos que as nossas lutas podem se transformar em testemunho para a glória de Deus, onde nós vamos falar que ele veio no meio da dor e nos visitou, de que ele veio com o seu poder e nos resgatou, e de que ele é Deus poderoso, que tem o domínio sobre todas as coisas. Afinal, as aflições fazem parte da vida e elas podem se tornar em oportunidades para Deus manifestar a força dele diante das nossas fraquezas. Queridos, é assim que Deus faz. E eu queria convidar você nesta noite, a continuar olhando para a palavra de Deus e procurando identificar algumas verdades que possam ser aplicadas na nossa vida, para que nós possamos enxergar o poderoso Deus agindo em todas as ocasiões da nossa vida da mesma forma como ele agiu na vida daquele cego. E a segunda verdade que nós vamos ver hoje é que uma fé genuína, ela se manifesta na obediência simples. João 9, a partir do verso 6, vai dizer, Jesus, ele havia conversado com os seus discípulos e explicado ali, que nem o cego e nem os seus pais haviam pecado, e ele continua, tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e pôs um pouco de dessa mistura sobre os olhos do homem. E então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos, que os costumavam vê-lo mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns diziam que sim, outros, porém, diziam não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu.
Queridos, cá entre nós, não é um jeito muito comum de realizar uma cura. Você já imaginou, Levi, se eu aqui como pastor chamasse você, se tivesse com alguma dificuldade, e eu chamasse você e eu cuspisse no chão, e eu pegasse aquela mistura e fosse tentar passar em você? Que sensação mais estranha, né? Queridos, é muito interessante que em diversas passagens, textos bíblicos da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele usa a saliva ali como uma forma de curar. E aí você precisa saber que o poder não está na saliva, mas o poder está no Senhor Jesus, que realiza o milagre, e Ele pode fazer aquilo que é impossível para os homens. O relato do livro de Marcos, ele mostra a cura de um surdo na cidade de Decápolis, um surdo e mudo, que Jesus realiza uma cura também. E eu queria que você acompanhasse a leitura. Ele vai dizer assim que a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. E ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. E depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou a língua do homem e voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. E com isso os ouvidos do homem se abriram e a língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, fez até o surdo ouvir e o mudo falar. Queridos, o Senhor Jesus e todos os milagres relatados por João no quarto evangelho têm como objetivo glorificar o nome de Deus. Testemunhar que Jesus, ele era o Filho de Deus poderoso, capaz de fazer coisas que aos olhos humanos não é comum. Mas tem um outro texto de Marcos, um pouco mais adiante também, que ele cura um cego de Betsaida. Marcos 8, 22 vai dizer que eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhes que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. E mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. E então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente e Jesus mandou para casa, dizendo que não entre no povoado. Queridos, nesses dois textos relatados pelo evangelista Marcos, ele não fala a respeito de nenhuma formação, ali com terra, nada. Foi simplesmente o gesto de Jesus através de que ele fez. E aqueles homens crendo, tiveram ali a cura acontecendo. E mais uma vez eu repito, para a glória de Deus. Aqueles olhos foram descobertos, aquela boca começou a falar. E Jesus, ele é aquele que estava agindo no meio daquela multidão. Ele era o Deus que estava agindo de forma extraordinária no meio daquele povo. Queridos, eu falava que a forma que Jesus usou não é uma forma muito comum ao nosso jeito de pensar e agir. Mas sabe uma aplicação que eu quero fazer no nosso coração nessa noite? É que às vezes nós queremos determinar a forma que Deus pode agir na vida de uma pessoa. Aquilo que ele estava fazendo, talvez aos olhos daqueles homens não eram comum acontecer, mas num gesto de obediência e fé, eles também tiveram a oportunidade de crer nas palavras, naquilo que o Senhor estava dizendo para que eles fizessem. Jesus, ele não buscava agradar os escribas e os fariseus daquela época, que constantemente o perseguia. Eles estavam todo o tempo buscando algo que pudesse atacá-lo. Eles estavam todo o tempo buscando algo para que pudesse acusá-lo, para que de alguma forma ele pudesse
ser penalizado por aquilo que estava fazendo. Você já parou para pensar, você já pegou birra de alguém? Você já olhou para uma pessoa e falou assim, não gostei. E aí parece que tudo que aquela pessoa fala se posiciona de um jeito contrário. Não é assim? Aquele que nunca fez isso que atira a primeira pedra. Queridos, o que acontecia ali com aqueles religiosos de oposição, eles estavam contra tudo aquilo que o Senhor fazia. E por isso que não existia lugar para o mover sobrenatural que Deus estava realizando ali naquela época. E a grande lição para o nosso coração é que nós nunca podemos tentar controlar Deus para que Ele faça simplesmente a nossa vontade. O Senhor, Ele é soberano e detém todo o poder e controle sobre todas as coisas. E o nosso coração precisa estar aberto para aquilo que Deus deseja fazer. Para aquilo que o Senhor deseja fazer. E às vezes, cá entre nós, Ele vai usar uns jeitos que nós nem imaginamos. Porque o Senhor, Ele é Deus. E Ele, assim, o pode fazer. Eu, enquanto refletia sobre essa mensagem, eu fiquei pensando sobre o comportamento de algumas pessoas. Existem pessoas nos dias de hoje que acabam por se aproximar de Deus com o objetivo de obter algo do Senhor. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica discipuladora, a gente falou um pouco a respeito disso, em de que o Senhor, que é merecedor de toda a glória, de toda a adoração, e quando nós viemos cultuar ao Senhor, nós não devemos vir para receber algo, mas para prestar a nossa adoração ao Senhor. Mas existem pessoas que nos momentos de dificuldade, ela para e fala, poxa, eu preciso voltar para o Senhor. Mas às vezes aquele desejo é por um tipo de interesse. E ele até começa a frequentar a igreja, um pequeno grupo, mas com um interesse. E de repente a pessoa percebe que Deus não vai conceder aquilo que Ele quer. E essa pessoa acaba por se afastar. Essa pessoa acaba por se afastar. Quando aquilo que ele desejava não é respondido, ele volta a viver do mesmo jeito que antes. E o pior é que com um vazio dentro do coração e vazios dentro da alma. Queridos irmãos, o Senhor, Ele é poderoso. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. E com Ele não existe nenhuma forma de nós tentarmos manipulá-lo ou usá-lo simplesmente como uma vara de condão para fazer aquilo que nós queremos. Sabe por quê? Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas intenções. E Ele deseja transformar você em um discípulo amado, que não esteja preso apenas a aparentes benefícios que você possa receber aqui na terra, mas Ele deseja que você aprenda a olhar para aquilo que é eterno na sua vida. Irmãos, ao olhar para a atitude daquele cego, é possível ver e identificar uma simplicidade no jeito de obedecer aquilo que Jesus disse para ele fazer. E depois que os olhos do cego foram abertos ali com aquilo que Jesus passou nos olhos dele, ele manda para que ele vá até o tanque de Siloé para que ele pudesse lavar. Você já imaginou se Jesus tivesse dado essa ordem e ele falava assim, vou não, né? O texto não diz que no momento em que Jesus passou aquela mistura, ele ficou, mas diz que depois que ele foi se lavou, foi que ele foi curado. Queridos, esse lugar que Jesus ele manda para que ele vá, poderia ser o lugar onde existia água mais próximo ali. Mas o evangelista, o João, ao escrever, ele traz um outro significado. Ele diz que Siloé tem o sentido de enviado. Lá no versículo 7, a parte A, vai dizer que então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo, Siloar ali, né, em hebraico. Ao que Jesus estava se referindo. Porque ele fez questão de destacar ali Siloé como o enviado. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, cerca de 800 anos antes,
Em um versículo ele fala a respeito das águas de Siloé, das características da água de Siloé. E naquele momento em que Isaías ele cita Siloé, eles estavam vivendo um contexto ali em que o reino do sul, que era o reino de Judá, ele estava ali vivendo de uma forma que desagradava ao Senhor. Esse era o tempo do rei Acaz, e que eles tinham a oportunidade de escolher, em obediência ao Senhor, viver em paz, ou eles poderiam continuar vivendo a sua vida de pecados, deixando Deus de fora de tudo aquilo que eles faziam. E lá em Isaías, no capítulo 8, verso 5, ele vai dizer que o Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rizim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrades, o rei da Síria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais e encobrirão todas as suas margens, e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Os seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. O que estava acontecendo aqui era que o reino do norte, juntamente numa parceria com a Síria, eles haviam abandonado completamente o Senhor. E eles haviam se aliado contra Judá. E o que o Senhor diz aqui, ele está fazendo ali um comparativo. Ele usa uma metáfora ali com relação às águas calmas e às águas turbulentas que viriam. E ele está dizendo ali de que as águas calmas, elas representavam o símbolo da provisão, da proteção de Deus para com o povo. E o Senhor estava ofertando essas águas calmas para aquele povo que era o povo do Senhor. Mas eles escolheram as águas turbulentas do Eufrades. E de repente eles estavam confiando na parceria ali que eles faziam com a Síria e com o rei da Síria que se aproximava. E esse símbolo, essa palavra do rei da Síria, representava literalmente opressão e julgamento daquele povo por causa da desobediência. Quando ele fala a respeito de Rezim, era o rei da Síria, que representava um poder militar da época. Era como se fosse a maior força militar nos dias de hoje, né, que nós sabemos que é os Estados Unidos. Ele fala a respeito de Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, que representava a infidelidade espiritual. Infidelidade espiritual de Israel, porque ele havia se afastado do Senhor. E aquilo tudo junto que estava acontecendo naquela época simbolizava a confiança nas alianças humanas e nas estratégias políticas, desobedecendo a Deus, e não aquilo que deveria ser, eles procurarem as águas calmas, que o Senhor era quem os iriam proteger. Eles não estavam confiando no poder de Deus, mas eles estavam confiando simplesmente nas suas próprias forças. Queridos, na nossa vida, quando nós escolhemos rejeitar as águas mansas que o Senhor tem nos oferecido, nós corremos o risco de nos desviarmos de tal forma e nós nos depararmos com águas turbulentas no caminho em que nós estamos vivendo. Nós precisamos atentar para isso. E o que Jesus ele está falando ali a respeito do tanque de Siloé, ele está dizendo que aquilo que estava acontecendo, o sobrenatural que estava acontecendo ali na vida daquele cego, ele estava pronto a ser oferecido para todos nós. E ele está nos ensinando uma lição que foi tentado ensinar para aquele povo no Antigo Testamento, de que a nossa real e plena segurança depende única e exclusivamente de Deus. Por isso que a cura daquele cego, ela aponta para a restauração de uma visão espiritual, para que nós, como povo de Deus, aprendamos a confiar no Senhor e não nas estratégias humanas, na nossa própria força, no nosso próprio jeito.
Aquele cego do capítulo 9 de João, ele já havia perdido a esperança de voltar a enxergar. Ele já era um homem adulto, né? E havia nascido cego. Mas quando Jesus dá a ordem, ele imediatamente ele atende, ele escolhe obedecer. E essa prontidão em obedecer precisa estar na nossa vida quando o Senhor determina algo para nós. Quando o Senhor ele nos orienta. Aquele homem, ele recebeu a cura, ele glorificou a Deus, o nome do Senhor. Diferente de Judá lá no passado, que eles escolheram agir do próprio jeito. Eu queria aplicar isso no nosso coração, queridos, e dizer para você o que Jesus tem pedido a você, e você, ao invés de receber de forma simples, tem complicado aquilo que Deus tem dito a você. Queridos, às vezes a ordem de Jesus ela é clara, e a ordem de Jesus exige uma decisão por nossa parte. Sabe por quê? Porque quando nós escolhemos viver do nosso jeito, confiando em nós mesmos, ou talvez em pessoas, ou talvez em coisas, ou talvez na nossa própria sabedoria humana, nós estamos rejeitando o cuidado e a proteção do Senhor. Por isso que quando Deus manda que façamos algo, nós temos que, em obediência, nos aproximar de Deus e de forma submissa fazer aquilo que o Senhor deseja. Queridos, o milagre na vida daquele cego exigiu um ato de obediência simples por parte dele. Ele precisava sair de onde estava e se lavar no tanque de Siloé. Queridos, quando Deus ele revela algo dentro do nosso coração, ele sempre vai exigir de nós uma atitude prática, para que a gente experimente o melhor de Deus. Eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. Fica de pé aí que tem muita gente cochilando. Vai lá. Você que está atrás aí, faz uma massagem no ombro de quem está na frente. Aí fala assim, ó, não dorme não. Tinha que trazer o Esdras para pregar aqui. Ontem lá, ele dava uns gritos lá que eu assustava lá, viu? Pode sentar agora, queridos, para eu continuar. Pastor Wilson, pega aí tua Bíblia, se alguém dormir, você taca, viu? Brincadeira, gente. Queridos, o coração daquele cego é algo que mexe comigo. Porque ele tinha um coração ensinável. Quando nós temos um coração ensinável, nós temos mais facilidade em ouvir a voz do Senhor e surgir em nós um desejo de obedecermos aquilo que Ele está nos dizendo. Eu queria fazer um contraponto desse cego com um personagem lá do Antigo Testamento, chamado Naamã. O Zé pregou no ano passado a respeito disso, a respeito de Naamã. Naamã, ele estava vivendo uma situação em que ele era um grande general do exército da Síria, e ele era um comandante muito respeitado naquela época. Ele era respeitado por causa das suas conquistas, por causa das suas vitórias, liderando o exército daquele governo chamado sírio, né? E o que acontece? Ele é acometido de uma enfermidade que naquela época não tinha cura. Ele foi acometido da lepra. E de repente o rei da Síria, que era a superpotência da época, ele manda uma carta lá para o rei de Israel e ele diz assim, estou mandando o meu comandante aí para que ele possa falar com o profeta Eliseu, para que ele possa ser curado da doença que ele tem ali. E era uma doença que diante daquela enfermidade, por mais poderoso que fosse Naamã, ele não tinha como resolver. Não existia a medicina e medicação na época que pudesse resolver. E de repente ele vai até aquele profeta, o profeta devia estar lá em oração, e a pessoa diz assim, o Naamã está aí. E ele, num primeiro momento, não quis atender Naamã. E aí contam para ele o que era, aí ele pega e manda o discípulo dele lá, o servo dele, fala assim, diga para ele lá ir em determinado rio e ele se banhar lá algumas vezes que vai resolver isso. Queridos, o coração de Naamã se irou com a ordem, com a determinação.
Aquele homem, como um chefe de Estado, ele achou que ele seria recebido de tapete vermelho, com todas as honrarias necessárias para uma autoridade, mas não foi isso que aconteceu. Lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 9, vai dizer que então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do seu Deus, o nome do Senhor, e ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fatara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora. Queridos, o que Naamã não sabia, o que ele não sabia, era que o poder não estava nas águas daqueles rios. O poder estava no soberano Deus, criador e sustentador de todas as coisas. E o contraponto que eu queria fazer era que aquele cego de João, ele prontamente, ele atendeu àquilo que foi determinado. Naamã não. Naamã, ele não simplesmente aceitou, ele questionou, ele ficou irado com o profeta, ele se sentiu desrespeitado por aquilo que aconteceu. Aplicando isso, querido, na nossa vida e na nossa realidade, quais são os momentos em que os direcionamentos de Deus é algo simples na nossa vida e a gente acaba complicando? E às vezes a gente acaba se revoltando contra o Senhor. As ordens diretas de Deus no nosso coração, geralmente, na maioria das vezes, elas são simples. A palavra de Deus vai dizer: olha, abandone essa prática que você tem feito porque não é uma prática abençoadora. Busque santidade. Não faça isso, não vá por esse caminho. É hora de mudar. Se colocar à disposição de Deus. Voltar a priorizar aquilo que é prioridade. Escolha a obediência, porque isso trará o cuidado e a proteção do Senhor para com a sua vida. Agora, com Naamã, a história foi mais complicada. Foi mais complicada do que com aquele cego. Aquela ordem, aquele falar do profeta Eliseu, gerou dentro do coração dele raiva, dúvida, questionamento, porque talvez aquele homem havia determinado um jeito que o Senhor iria agir. E somente daquele jeito. Queridos, quantas vezes nós não limitamos o poder de Deus baseado somente naquilo que é conhecimento nosso ou daquilo que nós cremos? O texto, ele se desenrola ali. Naamã foi lá se lavar no rio. Ele foi curado. Mas depois de muita insistência dos seus subordinados, eles dizem: poxa, se ele tivesse pedido algo muito difícil, você não faria, tal. E ele foi até aquele lugar. Diante das ordens do Senhor Jesus ao seu coração, você é mais parecido com o cego do capítulo 9 de João? Ou você é mais parecido com Naamã diante das determinações de Deus para a sua vida? Queridos, aqueles escribas e fariseus na época daquele cego, eles eram homens religiosos. Eles eram homens que conheciam as escrituras da época. Só que existia algo que era fator primordial na vida daqueles homens. Eles estavam com o coração totalmente fechados para o agir de Deus, para o agir do Senhor. Eles estavam completamente cegos, pois não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo. Mais do que isso, eles estavam trabalhando contra aquilo que o Senhor estavam fazendo. Sabe qual é a lição para o meu e para o teu coração? Por mais conhecimento de Deus que nós tenhamos, por mais que nós busquemos a Deus com todo o nosso coração e o desejo do nosso coração seja acertar, nós precisamos cuidar do nosso coração. A palavra de Deus vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E às vezes o nosso coração ele pode agir da mesma forma como aqueles escribas e fariseus daquela época agiram. Eles eram peritos na lei. Eles conheciam as Escrituras, mas eles não estavam abertos para o novo de Deus. Eles haviam determinado que Deus só poderia agir de uma única forma. Por isso que eles não aceitavam Jesus estar fazendo aquela cura no sábado. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que isso acaba por acontecer. As Escrituras que eles tinham acesso falava a respeito de que o Senhor ele poderia fazer milagres, de que o Messias haveria de fazer milagres, e eles ignoraram isso por causa do coração fechado. Lá em Salmo 146, 8, vai dizer que o Senhor dá vista aos cegos, e o Senhor levanta os abatidos, e o Senhor ama os justos. Você está com o coração abatido? Você tem sido justo diante de Deus? Tem buscado ao Senhor de todo o teu coração, alma e entendimento? É o Senhor quem nos capacita a vivermos dessa forma. É Deus quem age de um jeito direto na nossa vida. Agora, a reflexão que eu queria que você fizesse dentro do teu coração é: que tipo de cegueira tem dominado você? Será que é o orgulho? Será que é a desobediência? Será que é algum tipo de pecado, algum tipo de sentimento nutrido dentro do coração? Ou talvez a própria religiosidade. Se não for desse jeito, Deus não vai agir. Eu me lembro de uma história em que o pastor Jeremias da Silva, da 7ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele contava de que ele foi até um culto com alguns pastores amigos de uma igreja pentecostal. E ele já foi com o coração fechado. Você já foi para um culto com o coração fechado? É a pior coisa que tem, gente. E ali, aquele pastor que foi pregar, e nos dizeres dele, um pastor que não tinha muito conhecimento bíblico, e ele foi ministrando, e no final, quando termina o culto, eles haviam sentado em lugares separados, porque eles chegaram um pouco atrasados, e ele estava louco para se reunir com aqueles pastores amigos para criticar a mensagem que aquele homem havia pregado. E ele conta que quando ele chegou para falar com aqueles pastores, eles estavam todos chorando. E ele falou: essa palavra falou muito ao meu coração. Quando ele disse isso, Deus falou comigo. Quando ele disse aquilo, Deus falou comigo. Quando ele usou aquelas palavras, Deus falou comigo. E de repente o pastor Jeremias, ele disse que ele começou a chorar de tristeza. Porque ele falou assim: olha, o Senhor ministrou e derramou água viva e não caiu sobre o meu coração. Queridos, quando o nosso coração está fechado para aquilo que Deus deseja fazer, não importa, nada vai conseguir quebrar o nosso coração. Agora, quando o nosso coração está disposto a ouvir a voz de Deus, nós sempre seremos ministrados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu teve uma reunião da nossa associação que eu fui com o coração fechado. Deixa eu confessar pecado aqui. E aí aquele cara pregando, e tudo que ele pregava eu anotava dizendo o contrário, né? E aí, queridos, eu me lembro que na metade da mensagem dele, eu fui confrontado pelo Espírito Santo de Deus, falando: para com isso. A segunda mensagem que esse homem pregou falou tanto ao meu coração, mas foi ministrado tanto no meu jeito de viver, que eu pedi perdão e depois no final eu fui conversar com ele, eu fui confessar o meu pecado para ele. Ele me deu um abraço tão gostoso e falou assim: que bom que você veio falar comigo. Queridos, quando o meu coração e o seu coração ele está aberto, Deus vai ministrar. Por isso que a gente precisa identificar aquilo que Deus está falando conosco ou deseja falar conosco. Porque se nós desejamos andar com o Senhor, nós não podemos andar do jeito que nós queremos. Nós precisamos ser moldados, revestidos pelo poder do Espírito Santo para que a gente viva do jeito que o Senhor quer que nós vivamos. E quando nós estamos com o coração desse jeito, uma obediência simples começa a fazer parte do nosso jeito de viver. A nossa submissão ao Senhor precisa ser incondicional.
Lá em Êxodo 20, versos 5 e 6, ele vai dizer: eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Queridos, se nós obedecermos e se nós amamos verdadeiramente o Senhor, Ele há de nos proteger, de nos livrar, de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Talvez hoje seja o dia em que o Senhor precise colocar aí nos teus olhos uma mistura de saliva com barro, para que os seus olhos possam se abrir para aquilo que Deus deseja que você enxergue, para que você possa voltar a enxergar e ouvir e permitir que o Senhor fale contigo. Talvez você que esteja vivendo situações que você não entende, talvez você esteja andando por caminhos que não parecem certos, talvez você esteja vivendo aquilo que não agrada a Deus, e talvez esse seja o motivo pela qual Deus trouxe você essa noite, para que o Espírito Santo pudesse revelar a você que existem coisas que precisam ser mudadas. Precisa acontecer uma metanoia na sua vida, uma mudança radical de direção, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Queridos, a cura daquele cego veio através da obediência. Talvez a cura do seu coração, do seu jeito de viver, ela vem através da obediência incondicional para aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Por isso que ao refletirmos sobre que tipo de cegueira precisa da ação de Deus e do toque de Deus no nosso olhar, para que a gente possa verdadeiramente viver do jeito que o Senhor deseja. Aquele cego de nascença, ele não discutiu, ele não racionalizou, ele não questionou, ele simplesmente foi, lavou-se e voltou enxergando. Muitos em nossos dias continuam cegos espiritualmente, porque eles querem compreender demais antes de obedecer, eles desejam controlar o método antes de experimentar o milagre de Deus, do Senhor, em suas vidas. E talvez a voz do Senhor na noite de hoje é: vá até o tanque de Siloé. Vá até o tanque de Siloé. Talvez isso signifique uma entrega de algo que você precisa colocar aos pés da cruz. Talvez isso tenha a ver com a sua vida espiritual e com o seu relacionamento de intimidade com Deus. Mas uma coisa é certa, é o momento em que nós não temos que controlar, mas abrir o nosso coração para que Deus, o Senhor, Ele atue e haja dentro de nós. O Senhor sempre tem algo novo para nós. E o nosso coração precisa estar aberto e atento para aquilo que o Senhor vai dizer. E o nosso coração precisa ser um coração obediente. Será que existe algum pecado que você precisa abandonar? Será que você precisa mudar a sua devoção ao Senhor? Talvez o seu jeito de buscar a Deus tenha sido um jeito vazio, tem sido um jeito superficial. Você tem recebido gotas do céu e Deus deseja derramar rios de água viva sobre o seu coração. Queridos, da mesma forma como Judá no Antigo Testamento, eles estavam numa situação de escolher as águas calmas ou as águas agitadas. A nossa vida de obediência ou desobediência vai nos direcionar às águas calmas ou às águas agitadas na nossa vida. Mas para isso nós precisamos sair do lugar que estamos e ir na direção do tanque de Siloé, mudar o nosso jeito de viver, dar o primeiro passo na direção de numa vida de obediência a Deus, e numa vida onde nós podemos viver na dimensão espiritual do Senhor e ver tudo aquilo que o Senhor deseja e está fazendo na nossa vida. Talvez o seu tanque de Siloé seja um pedido de perdão. Um pedido de perdão que você talvez esteja adiando há muito tempo. Um pecado que precisa ser confessado, uma mudança urgente daquilo que Deus te ordenou, para que você possa voltar a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Talvez você tenha muitas desculpas, gente, para não colocar o Senhor em primeiro lugar.
E talvez esse seja o grande erro que você esteja cometendo no seu relacionamento com Deus. Talvez você seja uma pessoa séria com Deus, mas você precisa tirar tudo aquilo que está entre você e o Senhor. Talvez você esteja investido em muitas coisas na sua vida, mas se esquecido daquilo que é primordial, daquilo que é prioridade. Você pode até estar sendo bem-sucedido na sua vida profissional, talvez nos seus relacionamentos, mas se a tua vida de intimidade, de obediência ao Senhor não for levada a sério, e você colocar aquilo que é prioridade, que é o reino de Deus na sua vida, você vai viver com um sentimento de vazio dentro do seu coração. Sermos filhos, discípulos intencionais, exige de nós fidelidade plena e incondicional ao Senhor. Por isso que nós precisamos voltar ao foco. Nós temos que parar de rejeitar as águas tranquilas, as águas mansas que vêm sobre a nossa vida, debaixo do poder, do toque, do cuidado do Senhor em nossas vidas, e não simplesmente confiarmos no nosso jeito, nas nossas estratégias. Você já conversou com alguém que parecia que não entendia o que você estava falando? Por mais que você falasse, você fosse claro, quando você dá uma pausa para falar, a pessoa fala tudo ao contrário. Eu tenho conversado com alguns pastores desse jeito, gente. E aí eu chego em casa e falo, Deus, não deixa nunca que o meu coração seja desse jeito. O desejo do meu coração é sempre ouvir o toque do Senhor. E às vezes Deus fala uma coisa, nós ignoramos e fazemos simplesmente aquilo que nós queremos. Talvez hoje a palavra e o toque de Deus no teu coração é para que você possa refletir sobre aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Queria convidar você a fechar os teus olhos e convidar você a refletir um pouquinho a respeito daquilo que Deus está falando ao seu coração. O que você tem compreendido de Deus nesta noite? Aquele cego, ele tinha uma necessidade muito grande. Ele desejava voltar a ver. Mas ele já havia perdido a esperança. Eu não sei contra o que você tem lutado. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor hoje deseja tocar os teus olhos. Talvez tocar os teus ouvidos e a tua boca, para que você possa ver, para que você possa compreender e para que você possa obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Queridos, quando nós vivemos situações em que não entendemos, somente o Senhor, Ele é capaz de nos direcionarmos para aquilo que Ele quer. A cura daquele cego veio através da obediência. Como está a sua vida de obediência ao Senhor? Viver em desobediência é trazer as águas agitadas para a nossa vida. E hoje o Senhor está dizendo, olha, eu sou aquele que vai derramar águas vivas sobre o seu coração, sobre o seu jeito de viver, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios, sobre aquilo que tem roubado a paz do teu coração. Ele é capaz de fazer o milagre que nós não conseguimos fazer. Foi assim com Naamã. O pior tipo de cegueira que existe é a cegueira espiritual. É a cegueira que nos leva a fazer o contrário do que Deus deseja. É a cegueira que faz com que a gente não esteja aberto para o novo de Deus e para o novo do Senhor. O que Deus está falando com você? Você precisa abandonar algum pecado? Talvez você que está aqui precise mudar a sua busca e a sua devoção ao Senhor, porque você tem caminhado por uma via fria e escura, onde não existe nada de Deus.
E Deus está dizendo, olha, é hora de você resgatar os teus sonhos. Talvez você que esteja aqui nessa noite, você não sabe nem para onde você está indo. Você começa tudo e para pela metade. E hoje Deus está dizendo, olha, você precisa restaurar o foco da tua vida. Não esqueça as palavras de Deus no seu coração. Talvez você precise sair do lugar que você está hoje e dar um passo na direção da obediência. O que você precisa lavar no tanque de Siloé? Eu não sei aquilo que Deus tem falado ao seu coração, mas que se algo você precisa fazer e você entende que você precisa assumir um compromisso com o Senhor nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé aí onde você está. E com esse gesto você vai dizer, Deus, eu estou entendendo aquilo que o Senhor está dizendo. Deus abençoe. Você vai dizer, Senhor, o meu coração, ele está aberto como a daquele cego. Amém. Você vai dizer, Deus, o meu coração não está fechado como os escribas e fariseus, como aqueles religiosos da época que viviam somente do seu próprio jeito. Mas você vai dizer, Senhor, eu estou aqui e eu desejo obedecer ao Senhor de todo o meu coração. Que não mais o meu jeito de viver predomine. Talvez você tenha que pedir perdão, porque você colocou Deus dentro de uma caixinha, achando que Ele age somente daquele jeito. E hoje você está dizendo, Deus, o meu coração está aberto. Está aberto porque eu desejo o novo do Senhor na minha vida. Tem algo que você precisa lavar no tanque de Siloé? Fique de pé. Quero orar neste momento. Peço para que todos se coloquem de pé agora. Fique de pé no teu lugar. Continue de olhos fechados e nós vamos orar. Pai, o Senhor conhece, Deus, o coração de cada um dos seus filhos, ó Deus. E é o Senhor quem tem tocado o coração deles, ó Pai. E eu clamo e eu intercedo para que o Senhor os revista com teu poder, ó Pai. Para que eles, ó Deus, sejam ousados e obedientes, ó Deus, em caminhar diante da sua santa vontade para a vida de cada um deles, Pai. Deus, não permita em nome de Jesus que nós vivamos os nossos dias do mesmo jeito, mas que o nosso coração esteja atento para a direção, a ordem simples que o Senhor tem nos dado, Pai, e nos dê forças, ó Deus, para pararmos de viver do nosso jeito, para que a gente viva o jeito do Senhor na nossa vida, Pai. Deus, nos dê um coração obediente, quebrantado diante do Senhor, ó Pai. Retire tudo aquilo que tem nos machucado, nos separado, Deus. Ó Pai, o Senhor conhece qual é o compromisso, quais são os compromissos de cada um dos seus filhos, e eu peço para que o Senhor os revista, Deus, com uma vida de intimidade, de uma busca de santidade, de retidão, trazendo o Senhor como primeiro lugar na vida dos teus filhos, para que eles possam viver revestidos pelo poder do Espírito Santo, esquecendo de tudo aquilo que ficou para trás, para viver o novo do Senhor na vida que eles têm vivido, Pai. Deus, traz cura, traz perdão, traz renovo, traz, Deus, a tua santa vontade para o nosso jeito de viver, e a começar em nós sejamos discípulos, ó Pai, que vive plenamente aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja, e o nosso coração esteja atento ao teu comando, e jamais nós hesitemos, ó Deus, de cumprir aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos, Pai, confiando no Senhor e gratos pelo que o Senhor tem feito, no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Amém.